ótima manhã viva para você. Estamos juntos nessa segunda-feira. Já pedimos mesmo que o Espírito Santo venha nos conduzir e que em tudo possamos fazer o querer e a vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre nós, conduz os nossos passos na direção do nosso Deus, em tudo realizar o que está nos planos de Deus para nós nessa semana. Amém, amém. E hoje nós vamos falar sobre um tema super atual e super interessante também, que é sobre o consumismo infantil. Com certeza a gente não vai conseguir falar sobre tudo que esse tema engloba, mas a gente quer fazer uma provocação. Para que você traga e leve esse assunto, na verdade, para suas casas, aí para conversar com os filhos e pais aí da sua família, você que acompanha, que é avó. Então, que você possa levar e debater juntos, porque vai ser uma conversa super saudável. Então, vai ser não só pauta do nosso programa, mas também uma pauta aí de conversa na sua casa. Quem sabe lança esse assunto e vamos ver onde vai chegar. Depois você partilha com a gente, certo? Se você tem dúvida, você pode participar com a gente através do Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que a gente ter aqui com a gente a Desirê Ruas, que está conosco, ela é jornalista e também faz parte do movimento BH pela Infância. Que legal, seja muito bem-vinda. Vamos conversar bastante hoje. E com a gente o Ainder Pereira, que é educador financeiro, mas também não cuida só dos pais, né? Cuida também dos filhos. Então, eu já vou aí andando juntinho com vocês para que a gente possa falar sobre esse assunto super atual e sempre atual e que a gente precisa estar atento aí nessa realidade onde as nossas crianças elas vão sendo bombardeadas por tanta publicidade que termina levando isso para casa e querendo tudo, né? Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. O que a criança ela assimila, Desirê, quando ela vê uma publicidade? Ela acha que tudo é verdade? O que eles usam para trazer essa vontade na criança dela querer tudo? É importante a gente destacar, né, o quanto que a publicidade, o marketing, utiliza recursos assim muito sofisticados e profissionais extremamente competentes, né? Eles reúnem psicólogos, neurocientistas, educadores e pessoas que entendem realmente de comportamento humano e sabem pegar exatamente aquilo que vai impactar o adulto. E com a criança eles fazem a mesma coisa. Então, eles sabem usar os elementos que, para a criança, essa questão de estar fazendo parte de um grupo, essa questão da aceitação, é muito forte, é muito poderoso. Então, você vê quanto que esses comerciais utilizam, por exemplo, aquela história da turminha brincando, alegre, feliz, em ambientes que são muito interessantes, né? Claro que a criança quer participar daquilo. Né? É uma perfeição, é uma questão de uma diversão. Alimentos, né? Um achocolatado que vira um rio, que a criança fala, nossa, eu quero mergulhar nesse alimento, eu quero nadar. Esses instrumentos, essas formas de captar a criança com desenho animado, com os personagens, os super-heróis, as princesas, isso tudo é muito pensado e isso tudo pega a criança de uma forma e ela não sabe, como você mesmo colocou, diferenciar a questão do conteúdo, seja o desenho animado, o programa, da publicidade. Qual que é a intenção da publicidade? Muitas vezes o adulto não sabe, imagine a criança. Como ela vai distinguir, né? Ela não distingue. E aí, quais são esses estímulos? O que até quem está em casa pode hoje estar mais atento, não só para si, né, como pais, como adultos, mas para a criança? Quais são esses elementos, assim, que foi pensado para você falar, eu quero? Essa questão dos elementos, por exemplo, você sempre associar um produto, quando você está vendendo um produto, você não está vendendo só aquilo, você está vendendo uma experiência. Então, essa experiência, ela traz a questão da afetividade, das memórias. E muitas vezes você está passando no supermercado e você fala assim, você lembra do comercial e você lembra da situação que o comercial passou para você. Até por da exemplo, música. Da música, de uma situação feliz comendo à mesa com a família. Então, você muitas vezes compra aquele produto querendo, na verdade, aquela experiência. Você não quer comprar a lasanha, o biscoito ou aquela bebida. Você associa com a experiência que foi passado pelo comercial. E com a criança acontece a mesma coisa. Então, é preciso ter aí Como que a gente faria assim para ter meio que uma barreira? O que a gente precisaria ainda ter com relação a esse consumo? E não deixar que ele tome conta dentro de nós, tipo assim, eu quero aquilo ali. Em primeiro lugar, conhecimento.
conhecimento de causa. A Desirê foi muito feliz na colocação dela quando ela diz sobre a competência dos profissionais de marketing. Eles são treinados para colocar dentro de você um desejo que você não tem, uma vontade que não é sua, e isso desperta desde cedo essa vontade pelo consumo. Então, o que acontece? Os pais têm que se educar primeiro. Começa nos pais. Começa com os pais, porque quando eles foram crianças, eles passaram pelos mesmos impactos e no decorrer da vida, eles levam isso consigo de forma inconsciente. Agora, se o pai é consumista, como que ele vai fazer para evitar que o filho o seja, se ele mesmo não conseguiu se livrar daquilo? nele. Então, o primeiro ponto é esse. Os pais precisam primeiro se conscientizar. E eu quero fazer um alerta. Quando se fala de crianças, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque nós somos espelho, nós somos exatamente aquilo que as crianças têm como referência. Os meus filhos, por exemplo, esses dias eu estava reparando, até andar como eu ando, os meus filhos andam. Está imitando. Então, quando você quer, de alguma forma, barrar isso, se isso vem de forma lúdica, você também tem que barrar isso de forma lúdica, sem agressividade. Quem é criado por pais muito agressivos, muito violentos, pai, eu quero, não tem dinheiro para isso não, não pode fazer isso. Não é o caminho. Não é o caminho, muito pelo contrário. Tem que chegar e bater um papo. Por exemplo, filho, você quer? Mas por que você quer? Começa a bater um papo, abra um diálogo para que de forma você possa entender o porquê e a criança aos poucos será conduzida a entender que na verdade ela não queria. Ela não precisa. Ela não precisa. E se precisar ou se for adequado, então adquira. Adquira, porque às vezes o que foi ali colocado no comercial não é tão ruim. Não é tão ruim. Então tem que ter 2 pesos e 2 medidas em relação Até a para a isso. criança saber o que de fato ela necessita, né? Exatamente. Se não fica aí, eu quero por querer. É interessante essa conversa dos pais com o filho, porque senão vai fazendo com que ele amadureça e entenda, eu preciso, né? E eu acho importante a gente destacar, em primeiro lugar, o quanto que a publicidade infantil ela é ilegal. Quando a gente coloca que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37, já coloca que é ilegal e abusiva, toda publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança, então... É abusivo. É abusivo. Então, se é abusivo e é ilegal, quando que uma criança vai assistir um comercial e vai entender o que está por trás daquilo? Em nenhum tipo de comercial, nenhum tipo de comunicação mercadológica. Para ela é tudo lúdico, tipo, ela está vendo o desenho dela, então é lúdico. Entrou o comercial, aquilo não entra tudo muito misturado. Muitas vezes os próprios personagens que estão no desenho animado que ela está assistindo vão estar no comercial vendendo biscoitos, alimentos ultraprocessados que a gente tem hoje aí uma grande batalha para combater a obesidade infantil e todo esse consumismo pelos alimentos. Então, em primeiro lugar, eu faço parte da Rede Brasileira Infância e Consumo, a REBRINC, que discute essa questão do consumismo na infância, as consequências. E a gente tem acompanhado de perto essa questão da legislação. Então, nós já temos o Código de Defesa do Consumidor como um amparo. As empresas que fazem uso da publicidade infantil, elas estão indo contra a lei. E continuam fazendo por quê? Porque vende, né? A criança tem esse poder mesmo de convencer os pais. E aí, quando a gente fala que a responsabilidade é dos pais, eu gosto também de falar assim, a gente tem na Constituição Federal, no artigo 227, a questão do dever coletivo da família, do Estado e de toda a sociedade à proteção da infância. E se a infância é vulnerável a esses apelos comerciais, não cabe só aos pais, cabe aos pais, mas cabe ao mercado também, porque senão a gente fica... É uma visão geral, né? É uma visão de coletividade. Todos nós somos responsáveis pela proteção da infância. Então, se as empresas estão fazendo comercial para as crianças, elas estão indo contra a lei, estão agindo de forma antiética e imoral. Não é que é proibido fazer comercial para vender uma sandalinha infantil ou um outro alimento, mas o comercial tem que ser direcionado para os pais. Não para as crianças. Então, em vez de você usar um personagem, uma musiquinha infantil, você vai trazer ali os argumentos para convencer o pai e a mãe, que são as pessoas responsáveis, né, por aquela compra. Que é quem vai consumir, né? De que aquele produto adquirir. É bom e por quê. E aí se você convencer os pais e eles comprarem para as crianças, está tudo certo. Mas se a gente ficar continuando com esses comerciais dentro da programação infantil ou mesmo nos jogos eletrônicos na internet, é um problema muito sério que a publicidade está saindo, né? Nós temos tendo menos publicidade para criança, né? Nos programas de TV e estamos indo para os jogos, aplicativos.
e até dentro das escolas, que é super sério. Competições e ações promocionais dentro da escola, que eu acho isso Nossa, muito e grave. aí entra também essa realidade de comparação, né? Que a criança, ela quer, como você falou, estar envolvida no meio. Fulaninho tem, eu não tenho, eu também quero. E aí? O mercado não vai respeitar isso, a gente sabe. É. Eu concordo, o mercado deveria, mas não vai respeitar isso. Porque isso gera o quê? Receita. Gerou receita, o mercado não está nem aí. Até o momento que, se estiver praticando algo que realmente seja considerado ilegal, enquanto ninguém for autuado, vai continuar. Vai continuar fazendo. Certo? Aí, por isso que eu bato na tecla. Começa com os pais e eles têm esse trabalho em cima. E tem um ponto, igual você colocou essa questão de o conjunto. Ah, todo mundo tem e eu não tenho. Com muita delicadeza e com muito amor, é importante colocar para o seu filho que ele não precisa e não deve ter a vida que os outros têm. Minha mãe falava muito comigo assim, ah, mas o fulano pode e eu não posso. E ela falava, mas meu filho é você, a sua casa é essa, a nossa realidade é essa. Fazia isso com amor, às vezes com rispidez, os tempos eram outros, obviamente, certo? Mas foi assim que Mas você aprendeu. E muita gente conseguiu entender. Você tem que perceber o seguinte, a criança tem que entender desde cedo algo que eu considero muito importante. O padrão de vida que é estabelecido dentro de uma casa. Porque se você fica com aquele pensamento assim, ah, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Aí termina estragando. Essa frase é sagrada, parece, né? Sim. Não, eu sofri muito, eu passei muita dificuldade, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. E vai dar mesmo. Inclusive, uma coisa que você não teve, que é a educação financeira, isso você não vai dar para o seu filho. E deveria fazer isso desde cedo. Você precisa ensinar a criança desde cedo a pensar fora da caixa. Ela não pode pensar no coletivo, junto com todo mundo. Porque quem pensa junto com todo mundo não raciocina, simplesmente vai com a manada. Isso é realmente delicado. É massa, né? É massa. Vai com a massa. Isso é freudiano, é teoria das massas. E realmente tem que ter um cuidado com isso. Ela tem que entender que o coletivo é necessário, ele é importante que isso aconteça, mas sem perder a individualidade. De entender o eu posso, eu não posso. É o momento, não é o momento. É adequado e não é adequado. Só que isso é um exercício contínuo para que... Eu faço muito isso com os meus filhos, tá? Seus filhos são com quantos anos? Meu filho tem 7 anos, faz 8 agora no meio do ano, e minha filha tem 4 anos. Olha, Faz então 5 no desde ano. cedo, não tem... Desde Teria cedo. uma idade, assim, para já começar? Quando é pequenininho, Olha, começa a manifestar interesse por alguma coisa, já é a hora. Eu vou te falar uma coisa que vai te assustar, mas a educação financeira, ela começa no ventre. Com que você vai montar no quartinho da criança. Não, aquela mãe, por exemplo, que ela se cuidou durante o ventre e ela teve organização e disciplina na sua alimentação, no seu descanso, de certa forma, você causa na criança que está dentro da sua barriga um costume com as coisas acontecendo sempre no momento certo, na hora certa. Olha, Parece que que é legal. imaginário, mas não é não. Que Isso aí é desde cedo. interessante. E aí, com relação à história de mesada e semanada, é interessante fazer isso com a criança? A partir de quantos anos vale a pena para ensinar? E como que o pai pode fazer isso? Eu não me apego à idade, eu me apego à maturidade da criança. A partir da atitude da criança. A partir da atitude. Por exemplo, meu filho, por exemplo, devido à convivência e toda a oportunidade que ele teve, ele tem 7 anos, mas ele tem a maturidade de um menino de 10. E eu conheço criança de 7 anos que tem a maturidade do menino de 4. Então, primeiro a gente tem que perceber a capacidade. Porque entenda, o dinheiro, ele é algo que precisa de ter responsabilidade para manipular, certo? Certo. Então, se você perceber que a criança não consegue lidar com o dinheiro, mas ela pode acompanhar quem está lidando com ele. Por exemplo, você vai comprar o lanche da escola, certo? Leve-o com você. Ó, tá vendo? Aquilo custa tanto, aquilo custa tanto. A diferença é que aquilo é mais caro, aquilo é mais gostoso, mas em compensação custa um pouco mais. Começa a abrir o diálogo mesmo com ele. Se você perceber que ele tem condição de fazer a gestão disso, não tem problema nenhum que ele receba uma mesada ou uma semanada, desde que monitorada. Ele tem que fazer uma prestação de conta semanal com você. Depois que ele, vamos supor, no caso da mesada, o que ele usou, como ele usou esse dinheiro, ele vai prestar contas. Vai prestar contas. E aí, como que foi? Ele tem que tomar nota de tudo isso e ele já vai desenvolver o hábito de se controlar. Porque ele sabe que se ele gastar muito num dia, vai faltar no outro. Então, a gente aí também está formando caráter, está formando aí também personalidade, controle, está formando uma inteligência
por fora disso, ou seja, ele está no mundo, mas não está de acordo com o que o mundo está estabelecendo. Opa, peraí, a sociedade inteira age dessa forma, mas comigo a coisa funciona diferente, porque a minha vida pertence somente a mim. E ele vai aprender desde cedo a não dar opinião para o que os outros dizem, porque ele vai perceber desde cedo que ninguém paga as contas dele. Que legal. Mas aí seria vai depender de cada criança. Mas, seria exemplo, mais interessante a semanada ou a mesada? Começa com a semanada. Que você vai ver toda semana o toda processo. Semana. E a mesada, ela já é um processo mais longo. A gente tem um período aí de 4 semanas, fica um pouco solto. A semanada... Para ela começar a entender. Para começar a entender aquele rigor, para começar a entender que aquilo dali é um processo sistêmico. E depois a gente vai relaxando. Mas a mesada, acho que é a partir dos 12. Dos 12 dá para... Mas entenda, a semanada, dependendo da... na semanada não é para colocar o dinheiro na mão dele e falar assim, ó, faça o que quiser, não. Por exemplo, ele tem o lanche da escolinha. Esse exemplo a gente vai para o intervalo. A gente vai para o intervalo para saber como vai fazer, então, essa divisão. Combinado? A gente volta já já. Estamos de volta com esse assunto super interessante que é o consumismo infantil. E a gente foi para o intervalo deixando aí aquela perguntinha, como que eu vou fazer, o que eu posso fazer com relação à mesada semanada, que eu ainda estava falando para a gente. Conclui aí para a gente, fala para nós o que a gente pode fazer. A semanada deve ser monitorada, ou seja, você combina, por exemplo, com seu filho que ele vai ser responsável por fazer a gestão do dinheiro que vai ser o lanche escolar dele. Então, primeiro você tem que ir, mostrar a tabela de preços, explicar para ele a diferença de valores, certinho? Dê a ele o dinheiro e no fim da semana ele presta contas para você de como que foi a gestão desse dinheiro. Esse valor, ele dinheiro. seria então relacionado mais ao lanche da escola? A princípio, sim. Princípio só. Começa devagarinho, porque para não dar um montante tão grande. Um montante muito grande pode confundir. Tá. E à medida que ele vai ganhando responsabilidade de gestão sobre o dinheiro, você pode começar a intensificar isso de uma maneira até mais... Colocar outras atividades. Você pode colocar outras coisas, mas tem que ser devagarinho. Tá. Só isso. E aí, mas por exemplo, o que você estava comentando, a gente estava conversando aqui, que a nossa conversa não para, né? A gente vai para o intervalo e continua. Que com relação ao seu filho, você pode ensinar também que ele deixou de comer algo porque era muito caro, né? Que ele foi prestar contas e aí você pode mostrar algo diferente para ele. Como Sim, que foi isso? Ele falou assim, olha papai, eu quis comprar, era um bombonzinho que eles estavam vendendo, mas ele não estava dentro do meu orçamento, aí eu não comprei. Aproveitei a oportunidade para dizer o seguinte, você poderia sim ter comprado, desde que você entendesse que ia subtrair um pouquinho do próximo dia. No dia seguinte, o lanche ia ter que ser um pouquinho mais barato, porque senão ele começa também a se frustrar porque está poupando. Se priva demais. E não pode causar frustração, pelo contrário, tem que causar prazer. Então é aquela inteligência de eu vou um pouco mais hoje, mas é preciso que eu vá um pouco menos amanhã. Amanhã eu vou diminuir. Que legal. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente quer chamar a Miriam, ela tem 12 anos, sobre essa experiência do consumo. Como que ela vive, como ela lida com isso? Vamos acompanhar. Bom dia para você que está acompanhando o programa Manhã Viva. E falando em consumismo infantil, nada melhor do que conversar com uma criança sobre esse assunto. E hoje a Miriam está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Miriam. Obrigada. Miriam, quantos anos você tem? Eu tenho 12 anos. 12. Você tem mesada na sua casa? Lá em casa, nós fazemos uma faxina e aí que todo mundo colabora. Aí eu e os meus irmãos, a gente ganha um dinheiro, mas mesmo o dinheiro mesmo que a gente ganha, mais os nossos avós que dão. E o que você faz desse dinheiro que você ganha? Nossos pais tentam ajudar a gente a gastar de uma maneira consciente, mas a gente tem que tentar valorizar o dinheiro mesmo, né? Aí eu gosto de comprar maquiagem, essas coisas, mas os nossos pais tentam nos ajudar. E como que eles ensinam vocês? Eles sempre mostram assim que não adianta ficar comprando as coisas fúteis ou coisas que em outro lugar são mais baratas, são a mesma coisa, porque aí a gente acaba gastando mais pela mesma coisa ou gastando inconscientemente. Você gosta do jeito com que os seus pais te ensinam a lidar com o dinheiro ou você mudaria alguma coisa? Olha, eu gosto, assim, tem hora que a gente fica bravo, fica tipo, eu queria comprar aquilo, mas depois, se você for parar pra pensar, você acaba economizando, você acaba
tendo dinheiro para algo que você mais para frente queira mais para frente realmente você precisa. Você acha que a mídia, tudo aquilo que passa em propagandas, na TV, na internet, você acha que isso influencia em você querer sempre ter alguma coisa, querer ter sempre mais? A mídia influencia demais, principalmente a internet, né? A televisão, agora ela tá até ocupando um espaço menor, assim, mais pra minha idade. Mas, tipo assim, você vê uma propaganda, né? Dá aquela vontade de experimentar. Às vezes a gente nem fica com a certeza de que vai gostar, mas só de experimentar, de fazer algo diferente. Mas a internet, principalmente, porque tem as pessoas que vão fazendo propaganda, elas ganham com isso e a gente fica querendo comprar, né? Eu até acho que nem tem, assim, tipo, uma coisa é você comprar, tipo, você acha que você talvez saiba que aquilo você vai usar, às vezes você tá querendo uma coisa assim, aí tá, já tem uma informação de uma marca legal, tá. Mas uma coisa é você ficar usando dessas redes sociais, dessas propagandas e ficar sempre comprando, você acaba virando uma pessoa consumista. Eu já passei por um período que eu e os meus pais eles já estavam reparando que tudo que eu via, assim, eu queria comprar e era assim, uma coisa atrás da outra. Aí meus pais perceberam que eu estava ficando uma pessoa muito consumista, aí eles tiveram assim, que tomar uma medida de tirar a internet, tirar essas mídias por um tempo. Eles até falaram, em tempo indeterminado, pra você começar a entender, porque ser uma pessoa consumista não vai te levar a nada, porque pelo contrário, você vai começar a gastar assim, sem controle, mais pra frente você vai piorar. Aí eu parei de mexer com internet por um tempo, depois eu voltei já mais consciente. Mais equilibrada. Mais equilibrada. Quando você pensa no teu futuro, em que profissão exercer, o que ser, você pensa em querer uma profissão apenas pelo dinheiro? Tipo assim, não, eu quero essa profissão porque aqui eu vou ganhar muito mais. Você pensa assim? Assim, quando eu já era mais nova, assim, não é que eu pensava muito nisso, mas quando eu pensava eu queria ser professora. Não sei, acho que todo mundo, assim, alguma vez já deve ter pensado nisso. Eu gostaria, assim, de ajudar, assim, meus pais, porque antes de eu entrar pra Canção Nova, eu gostaria de fazer uma faculdade primeiro. Então, eu já pensei, assim, né, em fazer uns cursos, essas coisas, pra ajudar a pagar tudo, mas não, assim, uma profissão que me desse dinheiro, assim, nunca pensei muito, não. Qual a importância do dinheiro pra sua vida? Olha, a gente tem que saber gastar o dinheiro de uma maneira consciente, mas não levar eles como se fosse a sua felicidade. Miriam, diante de todas essas situações aqui que nós conversamos, o que você aprendeu que você vai levar assim, para o resto da tua vida sobre a educação financeira? Com certeza não ser mais consumista, porque já fui, embora é legal ter, é ruim depois, porque depois você não vai ter, não tem jeito, né? Mas começar a gastar com consciência, né? Poupar mais o dinheiro. Gente, muito bom esse papo aqui com a Miriam. Ela ajudou muito a gente nesse papo consciente sobre a educação financeira infantil. Muito obrigada, viu, Miriam? Obrigada, Jane. Obrigada, Miriam. Que lindo, gente. É a questão que o Aender falou da idade de cada um, imaturidade, né? Muito bonitinho, né, o depoimento dela e como que ela falou no momento ali que ser consumista não vai levar a nada. Eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso que ela está colocando e pensando na educação para o consumo de uma forma bem ampla, o quanto que a educação para o consumo ela tem que ser pensada pela ótica dos valores. Quando a gente ensina as crianças que ter muitas coisas é algo que vai trazer felicidade, vai trazer uma satisfação, a gente está tirando de cena um monte de coisa que é importante, que é essa questão, né, de se trabalhar em coletividade, essa questão do respeito, da família como valor prioritário na vida das pessoas. Então, a gente vê que a gente está numa sociedade de consumo que coloca o mercado que coloca para a gente um monte de prioridade, né? É trocar o carro, é o celular novo. Tem sempre que mudar alguma coisa. A televisão tem que ser super moderna, é sempre em cima do consumo. E a gente vai esquecendo um monte de coisa importante. Muitas vezes, essa questão da competição, ela fragiliza a família, fragiliza os amigos. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Ser consumista não vai levar ninguém a lugar nenhum, como que é o que ela colocou pra gente. E ouvir isso de uma criança é muito interessante, né? Esse processo já tendo sido vivenciado por ela. E essa questão de retomar os valores na família, na escola,
porque o consumismo toma conta de tudo. Ele se coloca como prioridade. E termina, né, ainda, que a gente falava também outro dia no programa sobre isso, da relação da felicidade, né? Onde está a nossa felicidade? Preciso de muito para ser feliz, né? Achei lindo quando falou assim, eu já fui consumista, agora não quero ser mais, não. Eu achei muito bacana. Felicidade e dinheiro são coisas distintas, né? O dinheiro é só um meio para fazer as coisas que vão te deixar Não feliz. é o dinheiro que traz a felicidade. Não, muito pelo contrário. Ele te dá condição. Por exemplo, quando você fala família é muito importante. Mas sem dinheiro você não consegue fazer a gestão da família. Então o dinheiro é o meio que vai dar a base para que você possa, sim, pagar um plano de saúde, levar alimento para dentro de casa. Mas ele não é o fim, não. Ele não é o objetivo, não. Não pode, Muito pelo ele não contrário. pode estar no centro de todas as coisas. Na verdade, ele tem que ser seu escravo e não você ser escravo dele. Você tem que Olha. aprender a pôr o dinheiro para trabalhar para você e não você trabalhar em troca de dinheiro. Esse é o ponto principal. Gente, que interessante. E olha, o Aender, ele trouxe para a gente agora uma forma que você pode ajudar o seu filho a trabalhar em casa de forma lúdica, né? Então, vamos lá comigo para a gente mostrar aí para quem está em casa essa realidade de como fazer a criança fazer essa separação do dinheiro, né? Que eu quero aprender também, já que meu bebê tem 11 meses, mas nunca é tarde, né? Eu já tenho que aprender agora para ir praticando. E aí, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos o seguinte, dividir em 4 potes, certo? Na verdade, vocês têm que fazer isso com cofres. São 4 cofrinhos. 4 cofrinhos. Tá bom. Mas esse aqui, ele tem que ficar aberto, tá bom? Esse cofre é aberto. Esse é porque esse aqui é o amigo presente. Tá. O que é o amigo presente? O amigo presente, ele representa as coisas que você precisa para agora. Como, então por eu tenho exemplo, que usar. o lanche escolar, um tênis que estragou e precisa trocar, então ele tem que ficar aberto porque ele é o agora. Eu posso usar. Pode posso usar. manusear. Esse aqui é o amigo desejo. O amigo desejo são aquelas coisas que a criança quer. É uma boneca, é um jogo, é um passeio. São as coisas que ele quer e é um pouquinho para frente. Não chega a ser agora. futuro, mas também não é agora. Tá bom. Né? Esse eu tenho vontade, eu tenho Tem vontade. desejo. Desejo. Tá bom. Esse aqui é o amigo futuro. Esse é para que ele aprenda a guardar para o futuro, de forma que ele tenha uma noção do que é investimento. Certo? Então esse daqui ele não tem nada em vista ainda. Não. Mas eu estou pensando no meu No futuro. futuro, alguma coisa que aconteça, ele possa buscar um recurso que não seja em nenhum outro lugar, a não ser nele mesmo. Isso aqui é para ensiná-lo que ele não deve pedir nada para o Empréstimo. banco. Aqui então a gente vai ensinar a criança, ó, não precisa fazer empréstimo não, é você só tem- você se você tem a sua organizar. reserva. Legal. E esse é o amigo caridoso. Esse é que vai dar para a criança a noção de humanidade, desapego e mostrar também que é importante ter para si, mas é importante pensar no seu semelhante. Que legal. Então a caridade ela precisa fazer parte desse processo de manuseio do dinheiro. A caridade, ela faz parte do fator de enriquecimento. Quem não pratica a caridade não enriquece. Porque ela é egoísta. Ela é egoísta. E mas eu conheço gente que não faz caridade e é milionário de dinheiro, mas a riqueza que nós estamos falando aqui é o que a Desirê falou, é a riqueza de valores. E esse é um presentinho que é um porta-níquel, que na minha opinião todos os pais devem dar de presente para os seus filhos. Porque o porta-níquel, para que as crianças possam fazer o quê? Guardar o dinheiro que ela ganha. Então Então, aqui fica o dinheirinho dela, esse aqui seria esse Pra- presente. Esse aqui é para distribuir aqui. Por exemplo, imagina que ela foi juntando o dinheirinho que ela foi ganhando, certo? Aí você fala com ela assim, olha, e aí, será que já dá para comprar aquele videogame? A criança chega e faz assim, ó. Joga tudo. Joga tudo, ela joga tudo aqui dentro do desejo. Ó, pai, deixa eu ver se dá para comprar. Aí você fala com ela assim, mas e o lanche da escola? O que Como você vai ficar? fazer que foi tudo para cá? Aí ela fala assim, tem razão. Então, a gente vai ter que tirar um pouquinho para colocar no lanche da escola. Então, a gente faz o cálculo do lanche da escola. Ela, agora eu posso comprar o meu videogame. Mas, meu filho, e o futuro? Você vai gastar tudo com o videogame? E se o videogame estragar e precisar de Como você vai consertar? consertar? Como que vai consertar? Ela, tem razão. Então, a gente vai tirar um pouquinho daqui e eu vai tenho que colocar aqui. consertar. Agora está tudo certo, né?
Não, mas e a criança que nunca teve um videogame na vida? Será que a gente não pode devagarinho contribuir para que ela também possa ter? Não é tão legal brincar com videogame? Não é tão legal brincar com a sua boneca? É, pai, tem razão. Então a gente vai tirar um pouquinho e colocar. Aí quando parece que está tudo certinho, a gente fala assim, mas e agora? Como que a gente faz para saber se as quantias estão adequadas? E é uma oportunidade de, matematicamente, ensinar para ele um pouquinho de razão e proporção. Aí entra o adulto, pega todas as moedas, separa e mostra para ele o valor de cada uma e mostra um pequeno percentual em quantidade de moedas. Talvez a criança não tenha a percepção de entender qual é o poder de compra de 10 centavos. Então a gente vai falar não de 10 centavos, mas vai falar de quantidade de moedas de 10 centavos. É uma técnica que ela é até muito utilizada. No filme Ray, A Vida de Ray Charles, teve um momento muito interessante que ele pedia para ser pago com notas de $1. Porque aí ele tinha como contar se realmente eles estavam pagando a ele o dinheiro certo, porque ele era cego. Ele sentia. Né? Ele pegava, ele sabe que esse aqui, se eu tenho que ganhar $1.000, então eu tenho que ter mil notas aqui na minha mão, de $1. Aí você faz a mesma coisa com a criança. Só que aí, então, no caso, eu dei a moedinha, ela espalhou. Espalhou. Agora parou tudo, eu vou pegar, espalhar na mesa as moedas e separar. O que é 5, o que é 10, o que é 10, isso, por quantidade. 50. E aí ela vai manter sempre aquela proporção. Tudo que ela ganhar, ela vai dividir aqui dentro dessa proporção. Ah, que legal. Isso aí você está ensinando organização, caráter, está ensinando para ela disciplina, ela está entendendo que se ela, opa, meu pote está vazio, não posso gastar. Aí é a questão do consumismo controlado. E aí você está fazendo uma coisa muito importante também. O que que é? Eu tenho para agora, eu tenho para realizar o meu sonho, eu tenho uma base para o futuro e eu ainda posso pensar no outro. Aqui nós temos um fator de enriquecimento, principalmente de personalidade. Então, isso é um controle absurdo. Começando aqui, eu vou ter um adulto controlado financeiramente. Vai despertar isso nele. E aí o que acontece? Depois, quando isso sair de cofre, isso passa para bancos. Isso pode evoluir para uma outra dimensão. Um outro patamar, para outra dimensão. Aí a gente entra com jogos como Banco Imobiliário, Monopoly, certo? O jogo da bolsa. Ele ficando maiorzinho, eu posso ir inserindo esses outros jogos para que ele entenda ali que não é brincadeira que só, que ele vai brincar pensando. Pensando. E uma coisa muito legal, feito isso, você vai perceber que isso diminui até a ansiedade dele. Porque ele sabe que as coisas que ele quer buscar dependem apenas da organização dele. Do tempo que ele também está parando para pensar nisso. Você falou tudo, isso aqui é uma questão de tempo. Isso vai levar tempo para que a coisa possa fluir, para que a coisa possa acontecer. Que legal, gente! Se você quiser rever, né, para poder aplicar aí na sua casa, você pode acessar o Canção Nova Play no YouTube, ali na playlist Programa Manhã Viva. E aí você assiste e pratica, porque vale a pena em casa. Então depois eu posso começar a fazer essa brincadeira com os copinhos mesmo abertos para poder tirar as moedinhas. Isso, exatamente. Depois eu já faço nos cofres fechados, que esses eu não vou mexer por enquanto. Exatamente, deixa aberto esse e o da caridade também. Todo final de mês, esse dinheiro tem que ser usado para um ato de caridade e ele tem que participar, tá bom? Não vai dar para você e você vai fazer a caridade. Ele tem que ir lá e fazer a caridade junto com você. Ele tem que ver o irmão que está recebendo a caridade, olhar nos olhos dele e ver a gratidão. Que legal. E ver a gratidão, para ele entender o quanto é importante ser uma pessoa realmente cristã e que pensa no seu próximo. Que legal. E o preço disso não se fala, né? Não se paga o preço da caridade. Não se fala. A gente vai para o intervalo e volta ainda falando sobre esse assunto que é o consumismo infantil. É rapidinho. Estamos de volta e aqui aprendendo de uma forma bem lúdica, prática, ensinar a criança a economizar, a pensar, né? A pensar como bem utilizar o seu dinheirinho aí, recebido no caso de uma mesada ou de uma semanada, mas a orientação do Aender é que comece com a semanada que fique mais fácil de visualizar, né? Mas aqui, no que a gente viu, eu fiquei curiosa com relação à porcentagem. Como que eu vou ensinar a porcentagem de cada... o que eu posso empregar em cada lugar? Perfeitamente. Então, a gente pode fazer assim, para ficar mais fácil para a criança entender. 60% no presente,
Pro agora eu preciso de 60%. Então, 6 moedinhas de 10 centavos. Certinho? Certinho. 60% do presente. Aí a gente vai lá na caridade. A gente vai colocar o dízimo. Então, é o quê? 10%. Vai ser uma moedinha só. Uma moedinha. Certo? Então, são 6 aqui e uma aqui. aqui. Não é isso? Então, faltam 30%, não é verdade? Dos 30%, a gente vai ensiná-la que o amigo futuro, como ele é de longo prazo, então, 10%. Ah, então 10% aqui, 10% porque 10% é longo aqui, prazo longo pro prazo. futuro. Então, a gente tem 60, 70 e 80, certo? E 20%. para o seu desejo, 20 moedinhas. Perdão, eu falei 20 moedinhas, né? Isso. Não, perdão, são 6 aqui, 6. certo? 10 aqui. Aqui Uma, a gente é uma moedinha, é. né? Uma moedinha aqui, uma aqui e 2 aqui. Ah, Certinho? Certinho. Ele vai entendendo também essa proporção, Essa proporção. de porcentagem. Então, refazendo, porque eu fiz uma pequena confusão. É que a gente está falando, na verdade, isso. Só de para ela percentual. entender com moedinha de 10 Uma moedinha de 10 centavos, que é uma moedinha de 10 centavos, certo? Certo. 6 moedinhas aqui, Certo. 60%. Uma moedinha aqui, 10%. uma aqui, 10%. 10%. E duas Duas aqui, aqui. 20%. Fechou, 100%. Isso daí vai depois com relação de espécie, aí você Aí vai fazendo essa divisão com a Faz criança. essa divisão com a criança. E aí ela tem que ser fiel, porque ela está aprendendo agora a montar um planejamento financeiro. E aonde que os adultos fracassam não é nem em fazer um planejamento financeiro, eles fracassam em ser fiéis ao planejamento. Então, isso aqui que a gente aprendeu, 60, 10, 10 E e 20 serve também para o adulto. Para o adulto, a gente Dá uma adaptada. acrescenta mais um copinho. Qual é o amigo do adulto? Né? Porque se fosse o adulto, aí se fosse mais um copinho, aí seria 65%, Presente. que é o padrão de vida dele. 5% para caridade. 10% para investir, certo? 10% para abundar. É 10% literalmente para abundar. É o pague-se primeiro, tá? Certo. Então seria 65 com mais 5, certinho? 70. 70. Mais 10. 80. Mais 10. 90. E mais 10 Sobre 10. do pague-se primeiro. Ai, que legal. Que é, eu vou receber esse dinheiro na minha mão para eu ver que Precisa eu recebi. de pegar esse dinheiro. Que legal. Porque a gente não vê o dinheiro que a gente recebe sim, mais, né? Sim, é tudo no cartão? É tudo no cartão, não. Você precisa pegar o dinheiro e sentir essa recompensa. Então, esses 10% eu preciso ter Precisa ter. na mão. Se você quiser depois investir, pode. Se você quiser juntar com abundância, pode. Se você O que quiser, você vai que fazer, quiser. Mas você escolhe. tem Você que levar precisa para casa. tocar. Chegar em casa e falar assim, o que é isso? Levei para Eu minha tenho. casa. É meu dinheiro. Que legal. Então, aqui você teve dicas, tanto para criança, mas a gente já pegou uma palhinha aqui para adulto também. Então, você, pai, pode fazer com a criança já pensando em você, se organizando também aí como na família. Agora, vamos andando ali para a gente conversar com a Desirê. É interessante a gente prestar atenção que esse consumismo, como a gente já falou, muitas vezes ele vem, não é só da criança, ele pode vir dos pais também, né? Os pais são um exemplo, né, mais poderoso dentro de uma casa, né, para as crianças. Então é fundamental que os pais se policiem, porque a gente está num mundo que os apelos são muito fortes. Para todas as faixas etárias. Para todas as idades. E eu gosto de citar a escritora Susan Lin, que tem um livro que é Infância Roubada, Crianças do Consumo, que ela diz que os esforços, né, quer dizer, as estratégias de marketing, elas minam esforços de pais e educadores. Então, quando a gente tem essa noção de que os bilhões que são investidos para tentar convencer tanto adultos quanto crianças a consumir, é nadar contra a correnteza. Sabe quando você está ali tentando vencer as ondas e cada vez mais o consumismo tenta te engolir? E aí você vai tentando realmente, pelo exemplo, pelo ensinamento, pela conversa diária, pela leitura crítica da mídia, né, que foi o que você perguntou, como é que a gente faz? A leitura crítica da mídia, da publicidade, dessas estratégias que o marketing coloca, a gente tem que conversar o tempo inteiro com as crianças, mostrando para elas que há saída, né? Muitas vezes a gente fica muito condicionado ao passeio para o final de semana no shopping, muito associado ao lanche, ao consumo. Vamos repensar até o lazer. Combinar com a criança, vamos brincar numa praça, vamos fazer um programa diferente esse final de semana. Que não precisa gastar dinheiro. Para que a gente não fique só condicionado a comprar, pagar o ingresso do cinema, sempre pagar e pagar, porque a gente pode pensar, até essa questão tem a ver com o movimento BH pela infância, né, que é um movimento que a gente discute a questão da infância com a cidade, essa relação que tem que ser mais de ocupação de uma forma positiva e prazerosa, e o consumo também entra ali. A questão do consumo, da alimentação, da educação, da saúde. A gente tem que se exercitar mais, a gente tem que ocupar melhor esse espaço.
E quando a gente vê que a cidade tem um monte de potencialidade, um monte de lugar bacana para a gente fazer, e a gente dá para fugir desse consumo em diversas formas. Olha que legal e interessante porque na sua cidade aí onde você nos acompanha, existem lugares bonitos que você pode conhecer, existe praças, né, para brincar. Se você mora em região de praia, tem praias aí que você também tem que estar atento porque o consumismo na praia ele vem assim também como uma avalanche, né? Então de levar um lanchinho, vale a pena levar o lanche para o passeio, levar de casa, se programar e para viver isso sem o consumir no local? E aí? Eu acho super importante da gente estar pensando, né? Essa questão até que economiza, né? Muitas vezes esses locais vendem um preço muito mais alto. É porque ali é a economia girando, né? Na verdade, as pessoas estão vendendo, elas têm que ter o lucro. A gente levar de casa é infinitamente mais em conta. Até porque levando de casa, de certa forma, é até mais saudável. Você sabe a fonte onde aquilo foi produzido, não é verdade? Você programou, organizou direitinho. E dentro do consumismo infantil, a gente tem que falar dessas consequências desse consumismo. E a obesidade infantil é uma dessas consequências muito séria. Porque ali, dentre essas consequências, a gente fala da questão da adultização, quanto que a criança é tratada, ela pula etapas, né? O mercado vê que a criança tem que ser mais velha do que ela é, para consumir mais, e isso desrespeita a infância. A gente pode falar da questão do estresse familiar que a publicidade infantil causa na família. E a gente pode falar também, né, além da violência, do incentivo a consumo de produtos que não são para criança, por exemplo, consumo de álcool. Isso tudo tem a ver com uma publicidade, com estratégias, né, de conteúdos da mídia. E aí a questão da obesidade infantil, que eu vou abrir esse parênteses aqui, que é super importante. Os alimentos ultraprocessados estão muito em evidência. Na escola, nesses passeios que a gente fizer, sempre que a gente puder, buscar levar o alimento e um alimento mais saudável, a gente vai estar tentando combater a obesidade. E o movimento... Não só o consumo, não né? só o vai consumo. além. E aí a questão dessa movimentação, quando a gente vai fazer um passeio que seja em parques, praças e praias, a gente está fazendo o quê? A gente está se exercitando e ajudando a combater a obesidade infantil, que é um problema também muito sério, que hoje a gente está vivendo uma epidemia de obesidade infantil. Também por fast food, por tanta coisa assim, né, que termina sendo bem gostoso, né, mais gostoso do que você levar a frutinha, muitas vezes, se a criança não aprendeu assim, e aí termina o consumo. Eu me recordo aqui dos meus irmãos, quando eram pequenos, e nós íamos à praia, morávamos próximo à praia. E era tão bonitinho, porque como a gente morava perto, então a gente ia para a praia, não pediam nada na praia. De vez em quando, minha mãe falava, hoje a gente pode tomar um picolé. E aí eles ficavam numa alegria, né, que podia tomar o picolé, mas eles não pediam todos os dias. Eles entenderam que não tinha como a gente comprar tudo que passasse toda hora. Mas de vez em quando, uma vez ou outra, ele podia tomar o picolé. Então é legal também ensinar isso à criança, né? O que pode, de vez em quando ele vai poder sim. Né? A gente pode levar de casa, mas de vez em quando eu posso fazer aquilo em família juntos, né? Isso é importante também. Eu tenho até uma história pequenininha para contar sobre isso, sobre o picolé. Quando eu levei meu filho pela primeira vez no estádio de futebol, para ver o meu time jogar, que também é o time dele, né? Eu não influenciei, juro que não. Imagina se não. Aí, durante o jogo inteiro, nosso time ganhou e ele ficou apaixonado com o moço do picolé. Foi realmente muito legal. O moço do picolé passava e picolé, picolé. Aí a gente foi para a praia, mesma coisa. Aí eu tive que agir na praia. Eu tive que limitar a 3 porque picolés no jogo ele por quis dia. muito picolé. É porque o moço que vende picolé dentro do estádio de futebol, quando ele chega com a caixa, a gente levanta as mãos na hora, né? Mãos ao alto, que isso é um assalto. Nunca viu picolé, é peso de ouro. Na praia é mais barato, mas a quantidade de picolés, e passam picolés o tempo direto. inteiro. E o radar das crianças fica muito conectado. Então eu falei, 3 picolés por dia para cada um e fim de papo. Aí, novamente, eles tiveram que fazer a gestão. Então, pai, a gente vai chupar um na hora que chega, um depois que a gente lanchar e um perto da hora de ir embora. Eu falei, beleza. Não vai ser tudo de uma vez. Não, senão o moço do picolé podia pagar o carrinho do nosso lado. E esse de vez em quando faz a gente pensar também na questão do presentear. Quando a gente era pequeno, quanto que a gente ganhava presente era aniversário e Natal e olhe lá. Sim. E aí hoje o que a gente faz? A gente vê os pais, muitas vezes por causa da ausência, porque trabalha o dia todo, tentando compensar essa questão com presentes e com guloseimas, com mimos. E aí você condiciona, né, aquela saudade da criança que às vezes fica o dia inteiro sem encontrar com os pais, com o pai, com a mãe. E aí, que presente que você trouxe para mim hoje?
E a criança ganha tanto, ela fica com tanto presente, com tanta roupa, com tanto brinquedo, em muitas situações isso é comprado até trazendo o endividamento, porque às vezes o pai acha que tem que compensar a Precisa dar ausência aquele com o presente. brinquedo, com o presente. Os armários e as gavetas estão lotadas muitas vezes e a criança não brinca. Muitas vezes esse consumo excessivo vai tirando da criança a imaginação, a capacidade de criatividade. inventar, de brincar com aquilo que a gente, quando era criança, né, Não a tinha gente nada. brincava, a gente tinha muito pouco em termos de brinquedo e a gente brincava mais. E aí vem a questão da discussão da tecnologia, das telas. É tema para a gente fazer vários programas legal, aqui é discutindo, legal, viu? porque a gente já fica atento assim para a gente É falar muito sobre sério isso que a também. gente não está respeitando a infância naquilo que ela precisa, que é a simplicidade, que é a imaginação, que são os valores mesmo. Então os pais, os avós, eles podem também estar ajudando, contribuindo com esse tanto de não brinquedinho, precisa de dar tanto presente o presente, tempo inteiro. Não precisa. Suponha que na sua casa já chegou nesse ponto. Já tem, igual a Desirê falou, já tem muito brinquedo, etc. Tá e tal. cheio. Então vamos aproveitar então para transformar esses limões em uma limonada. Como? Vamos fazer uma limpeza e vamos doar esses Caridade. brinquedos para que alguém precise. E a criança participa dessa doação, certo? E aí, não vamos colocar brinquedos novos no lugar. Nós vamos fazer uma gestão daqueles que você tem e dizer para os familiares, olha, vamos trocar esse presente. Chegou o dia do aniversário, hoje a gente vai te levar para poder fazer um passeio. Hoje nós vamos fazer um piquenique em família. É uma coisa que tem um valor monetário pequeno, mas que tem um valor harmonioso Muito e familiar maior. muito E uma grande. ideia muito boa também ainda era essa questão da feira de trocas de brinquedos. Muitas vezes em datas comemorativas, chega perto do dia da criança, ao invés das crianças ganharem o presente novo, elas vão pegar aquilo no armário que elas têm, que elas já não brincam mais, que já não está mais na faixa etária dela, elas vão para um ambiente, para feiras de trocas, e ali elas vão negociar com outras crianças. Eu te dou meu carrinho, pego Olha, uma que bola. legal. É uma ideia excelente, Que porque legal. aí você E ganha. existe isso nas grandes cidades? Belo Horizonte está sempre realizando, e no Brasil inteiro. Tem um movimento muito grande pelas feiras de trocas de brinquedos e livros também. Então dá para pesquisar aí, feira de troca de brinquedos Isso. e livros. Exatamente. Que legal. Eu tenho uma participação aqui, ela diz assim, é muito difícil educar para o consumo consciente. Com meu filho de 17 anos, eu não tive trabalho, mas com o meu de 13, estou ficando desesperada, pois ele não entende as nossas dificuldades. Ele acha que tudo é fácil. Embora ele seja mais infantil que o irmão, quando tinha sua idade, acho que ele já tem idade para compreender, ele está com 13 anos. O que eu, como mãe, posso fazer para ensinar a ele o valor do trabalho e de cada coisa? É interessante Importante essa questão dela, esse desespero dela, né? Porque realmente é muito difícil. E a gente esqueceu de falar uma questão da importância da escola, né? Eu acho que muitas vezes os adolescentes, principalmente, eles são muito influenciados pelo grupo de amigos. Então, quando esses pais que se sentem muitas vezes perdidos vão até a escola pedindo ajuda, é possível a escola também intervir, promovendo grupos de debate sobre consumo, sobre valores, e porque o que é colocado dentro da escola, muitas vezes tem um peso muito mais forte sobre a criança Do que em casa. Sabe aquela criancinha em casa não come nada e na hora da escola, quando o lanche é coletivo, aceita a fruta. Faz, mas lá em casa não come. Mas aqui na escola, essa criança come isso. Então, assim, o exemplo do grupo de colegas. Então, é uma boa importância da escola trabalhar isso também, tanto com as crianças quanto com os adolescentes. Que a gente estava até falando, né, da outra vez, da educação financeira nas escolas seria extremamente interessante, né? Inclusive, semana que vem eu começo o meu projeto de educação financeira na escola que eu trabalho também. E os alunos realmente, eles escutam mais os professores do que os pais. Meus alunos, eu recebo muitos pais que me procuram para que eu converse com os filhos deles sobre diversos temas, devido ao fato de não ter esse mesmo respeito ou ouvidos dentro de casa. E como professor eu te falo, essa referência, ela está muito ligada ao fato de que eu fico com eles, por exemplo, uma manhã inteira. Eu fico com eles muito mais tempo do que o próprio pai fica. Isso acaba os referendando um pouco mais. Agora, a questão da influência dos colegas é fato, é o momento. Agora, os pais têm que aprender a trabalhar mindset. Quando chega nesse ponto, eu não sei o passado dela, mas se ela perdeu esse controle, é porque a programação mental dele é que não foi adequada.
O outro, talvez, por maturidade ou até por índole ou por outro tipo de influência, E tem Já as sei sobre diferenças isso. também, né? Às vezes a gente tem Aí, dois como filhos e... Como a vezes gente dá muito, são socorreria iguais. essa mãe? Ela pode começar com aquela ideia dali do que a gente passou do dinheiro, dele entender o valor? com 13 anos ele vai ignorar aquela brincadeira ali. Eu procuraria o meu filho mais velho e mais um apoio na escola para que juntos a gente Pra pudesse escola influenciar. ajudar. Para influenciar. Legal. Não ia transferir para a escola. Sim. Pedir ajuda, É mas ajuda. o filho mais velho, desde que eles tenham um bom relacionamento, Pode ajudar. seria um bom amigo. Gente, nesse essa momento. conversa é uma conversa boa demais, que dá tema para o nosso programa, assim, para a gente voltar a falar sobre isso sempre. Educação financeira, consumismo infantil. Então, a gente vai encerrando hoje o nosso programa. Eu quero agradecer a presença de vocês, foi muito bom. Foi Voltem mais vezes. Nós agradecemos. Estamos aqui de portas abertas para receber vocês. E nós vamos encerrar então o nosso programa. Depois a gente vai colocar ali no Instagram, no Facebook, direitinho o contato de vocês, para que quem está em casa possa procurar, saber mais sobre o Movimento BH, né? Pela infância. E a gente fica por aqui. Deus abençoe. Obrigado, viu, pela presença. Que assim seja. Até amanhã. CançãoNovaPlay.com